Voltamos então, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito de hoje, que estabelece uma discussão com a Priscila Casagrande Salomão sobre cinema e literatura. Uma série de perspectivas narrativas dessas duas grandes linguagens. Priscila, ao fim do primeiro bloco, você vinha falando pra gente sobre a sua pesquisa de mestrado, que você tem muita vinculação com o expressionismo alemão, décadas de 10, 20 e 30, e vinha falando sobre as formas de expressão da estética do feio. Conta mais para nós sobre essa questão do feio no expressionismo alemão ali que você estuda. Bom, o feio nas vanguardas e vai ser bem trabalhado pelo expressionismo alemão como uma forma de dissonância nas palavras do Adorno, né? O que se erige como protesto pelas condições desse pós-guerra que acabou com a situação de paz, prosperidade que vivia até então a Alemanha, né? Então, você tem uma sociedade com altos índices de desemprego, milhões de cidadãos mortos durante a guerra, fome, inflação, caos na política, é a chamada República de Weimar. Você tem de um lado os nazistas, do outro os comunistas se debatendo, e você tem uma crise enorme da democracia. Hobsbawm vai abordar essa questão, interessante até para essa questão ler a Era dos Extremos. E aí a arte, ela vai ser a expressão desse momento histórico, no plano estético, desse momento histórico. Tá. Então você vê que você diria que esse feio é a incorporação pela arte, a leitura que a arte faz do espírito desse tempo de fratura. O feio é a deformidade também em diálogo com o tempo? Daria para fazer essa aproximação, não? O feio, ele sempre foi debatido em arte, está sempre presente desde a antiguidade, até passando pela Renascença, ele sempre foi debatido em arte. Mas nesse momento, o feio está se desvinculando da moral. Então, você tem, na verdade, o feio como expressão de uma subjetividade, como eu já falei, dilacerada, e ao mesmo tempo ele está atrelado à melancolia, né? E Priscila, você trouxe para nós um vídeo aqui de um importantíssimo cineasta alemão. Conta para nós quem é esse cineasta e que vídeo você quer passar aqui para nós, para ilustrar isso. O Murnau é uma outra grande paixão da minha vida, dentro do expressionismo. Fala de novo, desculpa o nome dele. O cineasta se chama Friedrich Murnau. Ele é um cineasta alemão, lutou na Primeira Guerra como aviador. Ele tem uma formação em História da Arte. Então, todos os fãs de filmes de horror, por exemplo, vão conhecer o Murnau porque ele dirigiu o primeiro grande filme de vampiro. Não que não existisse outros filmes de vampiro antes, mas o primeiro grande sucesso de vampiros no cinema foi o filme Nosferatu, que vocês vão ver agora um trechinho, né? E o que você diria, assim, a gente vai colocar o trecho já, o que você diria que o Nosferatu traz à tona em termos dessa expressão da estética do feio, sobre a qual você discorreu aqui conosco? Ele traduz essa questão, esse pessimismo da alma alemã. Por exemplo, um vampiro, que é uma adaptação até então não autorizada do Drácula. Ele muda os nomes dos personagens. Ia ter que pagar direito autoral, o problema aí. Ele até pagaria, mas a viúva do Bram Stoker não autorizou, a Florence Stoker. Ela preferiu depois vender por muito mais dinheiro para a Universal. Fez aquele Drácula de 31 com Bela Lugosi. Mas aí ele pegou o mesmo enredo, só mudou o nome dos personagens, mas a trama é quase a mesma. E no filme, esse vampiro que tem uma aparência horrenda de um roedor, ele sai dos Cárpatos e vai até a cidade de Bremen. Em vez de ser a cidade de Londres, como no romance do Bram Stoker, é a cidade de Bremen. Curiosamente, né, uma peste misteriosa assola a cidade. Desde o navio, que sai lá da Romênia até a Alemanha, o norte da Alemanha, e os portos onde atraca até uma peste. Então, até essa associação, o rato, o vampiro e a praga, e mortes nessa cidade. A solução, né, para isso seria uma donzela, uma moça, nem necessariamente uma donzela,
que passasse a noite com o vampiro e fizesse ele esquecer o tempo, a dimensão do tempo, e se deparar com o sol ao amanhecer, né? Tá. E aí se esvairia a existência dele de monstruosa como um vampiro. Exatamente. Ó, pessoal, vou pedir aqui, a Priscila vai continuar comentando já para nossa discussão sobre o Nosferatu, mas acho interessante que nós ilustremos essa questão com um trecho, então, do Nosferatu do Murnau, para que nós saibamos como é que se dá essa contextualização do feio sobre o qual a Priscila está discorrendo. Roberta, coloca para nós, por favor. Então, você estava falando dessa contextualização da história. Essas cenas que você trouxe, como você leria, como você veria a expressão dessa subjetividade fragmentada pelo Nosferatu? Bom, para começar, a gente já vê nessa cena que vocês viram, essa questão do horror e do erotismo, né? Quando o vampiro, a sombra, sobretudo a sombra, o expressionismo vai trabalhar com sombras, com deformações. Uhum. Então, se você vê a sombra do vampiro subindo a escada, sedenta de desejo por aquela jovem que o atraiu, a sombra que se fecha, a mão da sombra que se fecha no peito dela, um misto de horror, de medo, com impulso erótico, coisas já postuladas pelo Freud, inclusive, né? O horror e o erotismo, os impulsos primitivos, né? E a gente estava conversando, você colocou então a matriz da palavra, a matriz de um tipo de imaginação que talvez na literatura dependa mais da construção própria do leitor e que no cinema traz algo mais chapado, mais posto pela presença da imagem. E aí você traz essa noção do expressionismo, que trabalha com aspectos de deformidade, e o cinema, na sua continuidade de tradição, começa a forjar tanto uma tradição de construção narrativa, filosófica, analítica, quanto tradições que questionam a própria possibilidade de que a narrativa seja contada. Então, ao invés de nós termos, tanto na literatura quanto no cinema, uma noção de que está sendo posta uma história a ser desenvolvida, a gente chega à noção de compressão completa das histórias, da narrativa. Eu penso, por exemplo, no Joyce, no Ulisses do Joyce. A gente tem uma história compactada, a gente tem, na versão inicial que ele teve que cortar, mais de 1000 páginas que falam sobre um dia e que, de uma maneira extremamente, com uma montagem extremamente sincrética, que a gente pode até aproximar da montagem cinematográfica. A gente tem uma série de colocações que tentam traduzir a história da civilização, só que sem um sentido de continuidade narrativa. Isso no aspecto literário. Como é que você veria isso na tradição do cinema, Priscila? O que o cinema foi fazendo com os questionamentos de narrativa? Como é que a gente tem essa discussão entre de um lado, cinema, imagem, continuidade narrativa, e de outro, cinema que questiona a própria narrativa? Por exemplo, o cinema, como eu costumo dizer, nada mais, nada menos é a boa e velha arte de contar uma história, né? Uhum. Você tinha antigamente o pessoal que se reunia em torno de uma fogueira, como o Walter Benjamin comenta, né? Para se entreter com o narrador. O romance problematizou essa questão do narrador. E o cinema, quem que seria o narrador do cinema, né? Seria uma narração em terceira pessoa? Sim, pela câmera. A câmera é o narrador. Só que a câmera não vai captar tudo aleatoriamente. É o olhar humano que vai direcionar essa câmera, que vai determinar o que deve ser filmado e como deve ser filmado. Como eu falei, o cinema, a materialidade do cinema é implacável. Se tem uma cadeira e ponto. Mas é o ponto de vista sobre o objeto que vai dizer o que é o objeto. Assim é na linguagem
escrita, assim é também no cinema. A maneira como você vai selecionar o material, como você vai montar, por isso que os grandes cineastas se basearam muito na questão da montagem, na forma como você vai expor essa história. Você pode ter os personagens rasos, por exemplo, Hollywood prefere colocar personagens rasos, com enredo já batido, porque envolve muito dinheiro. Uhum. O cinema autoral, grandes autores como Bergman, Buñuel, vão questionar a forma tradicional da narrativa por meio de experimentos. Quer dizer, não é um comprometimento tão grande com o orçamento, com o público, mas com sua ideia, né? Com a sua autoria. Tá. E você citou o bom e velho Luiz Buñuel e também o Ingmar Bergman, um espanhol, se eu não me engano, e o outro sueco. E pegando esse gancho desses dois autores, e nós temos, como você escolheu, trechos fílmicos desses dois autores para ilustrar as discussões que você vai fazer. O que o Buñuel, por exemplo, que é um grande autor espanhol, o que ele traz em termos de inovação cinematográfica que, de certa maneira, cria uma nova gramática para que o cinema expresse ou não expresse o teor narrativo que ele tem no bojo? Por exemplo, enquanto o cinema hollywoodiano, nesse período das vanguardas, estava já vendendo o cinema como mercadoria, já com certas convenções para atrair o público, nas vanguardas europeias, o cinema ele vai cair nas mãos de um pessoal, de artistas engajados, de vanguardas, não que também não tivessem um interesse com o público, né? Mas no caso do surrealismo francês, movimento ao qual o Buñuel pertence, o cinema caiu nas mãos de artistas altamente experimentais, né? Você vai ver Fernando Léger, Man Ray, o próprio Buñuel, eles faziam experimentos com a câmera e com as possibilidades de filmagem, de construções narrativas, de desconstrução das convenções e também das possibilidades de construção de novas realidades por meio da imagem artificialmente construída, né? E o que você trouxe aqui para nós do Buñuel? Queria que você falasse um pouquinho para a gente perceber esse tipo de experimentação, Priscila. Olha, eu trouxe um trecho do já famoso e clássico Cão Andaluz, que é um filme de parceria do Luiz Buñuel com o Salvador Dalí, né? Foi lançado mais ou menos na década de 30, né? De 20, 30. E vale a pena ver como ele trabalha com elementos que já são presentes na filmografia inteira do Buñuel, que é uma certo questionamento da moral, da religião, quer dizer, a natureza do ser humano reprimida por certos valores burgueses, né? Só que a questão não é não é o que, mas é como o cineasta faz isso, por meio de metáforas cinematográficas. E pessoal, então eu vou pedir agora para nossa querida Roberta colocar essa cena, a gente vai assistir a cena e depois a Priscila vai comentar aqui conosco para a gente perceber como é que esse tipo de questionamento é feito por intermédio da construção da metáfora cinematográfica. Roberta, coloca para nós, por favor, a cena do Buñuel, a cena 2.
então, Priscila, que tipo de construção o Buñuel traz à tona, você diria que é a partir dessa cena, para que nós possamos entender como é que a metáfora literária vai narrar sem muitas vezes a matriz do diálogo, justamente passando por montagens, por questionamentos. O que você traz para nós a partir do Buñuel? Por exemplo, vamos fazer um link aqui agora com cinema e literatura. Uhum. No surrealismo, que foi um movimento liderado pelo André Breton, uhum. né? Eles bolaram aquilo que eles chamavam de escrita automática. O poeta podia ir escrevendo o que vinha na cabeça, sem nenhuma censura do pensamento. A gente, ao formular o discurso, né, a gente vai pensando no formato, nas palavras mais adequadas, inclusive com isso, a gente vai se adaptando a certas normas e regras sociais, que de uma certa forma reprimem os nossos impulsos primitivos. Uhum. A escrita automática quer acabar com isso, você vai pondo no papel tudo que vem à cabeça, sem censura, sem reprimir aquilo que a sociedade quer que você reprima para o bom convívio moral e social. Agora no cinema, como é que a gente transpõe isso para o cinema? Essas imagens, como vocês viram, você vê um cara, um sujeito que está carregado de desejo por aquela mulher, tem uma certa repressão desse desejo. Então, ao tentar chegar nela, nessa vontade de transar com ela, de tocá-la, vem o peso da culpa. Qual é a metáfora cinematográfica aí que o cineasta elabora? O sujeito carregando um piano que pesa como um cavalo, um burro morto, e tem ainda 2 frades, né, 2 padres pendurados, o peso da culpa católica, né, uhum. em relação ao desejo sexual. É como o cineasta traduz metaforicamente na imagem essa ideia do desejo reprimido, da repressão, do recalque, que a escrita automática queria também acabar com isso. Mas é interessante que, por um lado, o Freud diria que o automático da escrita tem uma logicidade que não é a logicidade da sociedade repressora, mas seria a lógica do inconsciente. E você está dizendo que o Buñuel, na montagem ali, trouxe, por um lado, associações que não são imediatamente postas, mas que se remetem a dores e partos metaforicamente da repressão social. É sobre isso que você estava falando? Exatamente. Ele não tem a obrigação de ser fiel a uma cartilha como é Hollywood, né? Justamente para agradar o espectador e trazer as massas no cinema para consumir aquele produto como quem consome refrigerante. Ao contrário, ele quer gerar incômodo, né? A arte com a intenção de gerar um incômodo, uma reflexão. Olha, pessoal, que é interessante que a gente infelizmente vai chegando ao fim aqui do Espaço Heráclito, mas é interessante pontuar que a Priscila aqui coloca algo fundamental, que é a narrativa trazendo uma metanarrativa, ou seja, uma noção de que a construção, e no caso do cinema, a montagem, como a Priscila falou, traria um sentido de crítica àquilo que está sendo proposto, crítica à percepção, à passividade do espectador. Então, nesse sentido, o espectador seria resgatado como sujeito da construção. É um aspecto bem interessante. Priscila, eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado aqui pela sua presença no Espaço Heráclito. E, pessoal, a gente fica aqui com o programa. Na segunda-feira voltamos com mais um Espaço Heráclito. Na segunda-feira que vem a gente vai falar sobre futebol e indústria cultural, justamente após a final da Copa do Mundo. Vamos ver se o Brasil vai passar amanhã pela Alemanha. E voltamos então na próxima segunda com mais um Espaço Heráclito. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.